Bom dia, buenas tardes e oyasumi nasai a todas, todos e todes. Bem-vindos ao Em Santa Companhia, a série de episódios da Bendita, onde mergulhamos na mente nas histórias dos integrantes da Santa Companhia. Eu me chamo Vitor Marques e sou apresentador dessa série. Comigo está o nosso querido entrevistador, que é a fusão do trio de Harry Potter, Demétrio, Abraão. Entendeu? Ai, buonasera, Natasha. Entendeu? Essa é a fusão dos três, entendeu? Não? Eu entendi, amiga, porque eu sou uma Hermione ruiva com óculos de Harry. Perfeito! Isso! Aí! Ai, eu Bela amo, fusão. eu amo. É sobre isso sim, entendeu? No fim da série você vai anotar tudo que eu te chamei em todos os episódios e vai colocar no perfil do Tinder. Cara, a gente ainda não tá no último episódio e eu fico aqui me perguntando, tipo, que será? como que toda vez essa gay fica pensando no que ele vai falar pra me apresentar, né? Exatamente. É um trabalho que merece reconhecimento, meritocracia. Obrigado. Bom, nesse episódio do Em Santa Companhia, convidamos o nosso... a gente convidou o nosso musicista, economista, Francisco Nogueira. Olá pessoal, muito boa noite. Que prazer, que honra estar aqui com vocês. Eu na verdade menti na sua apresentação. Como assim? Você não é o nosso economista. Me passaram antes que isso era uma ex-função, mas eu resolvi colocar ali pra já começar um tchan-tchan-tchan, uma história. Trazer um pouco já. Pra trazer um pouquinho do mistério do tempero deste, que é Francisco Nogueira. Amigo, muito obrigada por estar aqui conosco hoje, ter vindo aqui no nosso É programa. isso, eu que agradeço, meus amores. Muita saudade, muito bom estar aqui com vocês. Nem esperava, na verdade, que eu ia estar passando por isso aqui. Então tô muito feliz e... Ai, ele é honrado. modesto. Um pouquinho. Essa é a nossa função. A gente tá aqui pra isso. Bom, amigo, seja bem-vindo, eu espero que seja bem gostosinho. Vamos aos nossos avisos iniciais de sempre. Estamos gravando em pandemia, cada um na sua casa com os instrumentos que temos. Estamos abertos à sinfonia do caos da metrópole. Aviões, motos, carros, cachorros, familiares, pessoas que moram junto com a gente que podem sim decidir berrar no meio da nossa gravação, como já aconteceu antes. Às vezes o nosso amigo Pedro da edição consegue tirar, às vezes não. Estamos aí pra isso, não é verdade, meus amores? O Em Santa Companhia é um programa que a gente criou para falar sobre nós, para que nós mesmos nos entrevistássemos e apresentássemos ao nosso público quem são os indivíduos que compõem a Santa. E a gente sempre gosta de falar e repetir, tanto para nossa pessoa convidada, no caso hoje, o Nogueira, quanto para quem tá nos ouvindo, que a ideia é que seja um programa um pouco mais curto, que a gente quase nunca consegue, mas a gente tenta. E, assim, uma coisa leve, gostosa, divertida, que é pra isso que a gente tá aqui, não é mesmo, meu Brasil? Trazer um pouquinho de leveza para este momento maluco que estamos vivendo, que ninguém aguenta mais, mas a gente vai tentando. Enfim, hoje, como já foi apresentado pelo Vi, a gente tá aqui com o nosso crush, que o Vitor interrompeu a frase no meio, mas é verdade, ele é sim, entendeu? Ele que é músico, economista, beija bem que eu sei, mas Exposed. infelizmente é comprometido com a outra entrevistada, a Malaika, mas tudo bem, porque a gente gosta dela. Francisco Nogueira. E aí, pessoal? Amigo, a gente sempre gosta de pedir pra pessoa começar falando um pouquinho sobre a vida dela, sobre quem ela é, se apresentar, falar um pouquinho sobre você. É o nosso momento que a gente gosta de chamar de Nogueira por Francisco. Beleza, pessoal. Bom, como o Vitor bem disse, eu fui economista e tesoureiro por muito tempo na Santa Companhia, entrei com essa função, né? E passei a ser musicista depois de algum tempo, na Santa, né? E hoje em dia tô só como musicista mesmo dentro da Santa. Mas, paralelamente, minha função principal, eu diria, que toma muito meu tempo no dia a dia, ainda mais em pandemia, é
o banco, né? Eu sou bancário e formado em economia pela PUC. Então, já tô no BTG Pactual, que é um banco de investimento brasileiro, desde 2017. Já fiz 4 anos agora em março. Então, mas eu gosto até de falar dessa função minha atual como algo que eu estou prestando, não algo necessariamente do meu ser, porque eu sinto que eu sou mesmo, por essência, músico. Até porque todo esse plano que eu tracei de estudar economia realmente, porque eu passei por engenharia, passei por outro curso, né, antes, foi realmente de juntar dinheiro e poder me bancar musicalmente. Que é algo Você que... é músico e está economista. Exatamente. Essa definição que eu gosto de trazer, em resumo. É bonito isso. Às vezes as pessoas aparecem com essa definição de eu estou, mas eu não sou. Porque é isso também, né? São fases, são transições da vida. Exatamente. Apesar da formação do diploma, não é algo que eu sinto realmente que seja puramente meu, né? Eu acho que a música é algo que está muito mais presente internamente, né, em mim. E nos fala um pouquinho, então, de todo o seu processo de formação, assim, não só em termos acadêmicos, mas como um todo, assim, tanto nas vibes economia, quanto na música. Falando um pouco do acadêmico, eu sempre gostei muito de números, sempre gostei muito de matemática e física e química, então por isso que eu fui fazer engenharia, só porque eu gostava de números. E aí quebrei a cara, né? Porque é um curso filha da mãe, assim, que ninguém te trata bem. Então, eu ainda fui fazer em São Bernardo. Nem os números. Nem os números. Nossa, ninguém te trata bem, é muito triste, né? Tipo... Mas é total, é um curso super respeito, assim. Tenho vários amigos engenheiros, mas não consegui bancar. Até fui bem, passei nas matérias lá do primeiro semestre, tranquei pra nunca mais. Porque era um curso muito fechado. Eu saí de uma escola da Vila, que é uma escola super construtivista, vocês bem conhecem o próprio Vitor, que tem muita política, muita história envolvida, principalmente, dentro de cada matéria. Então, a engenharia meio que foi um oposto total, assim. As únicas letras que eu escrevi era XYZ, tipo, bem difícil, assim. Não lia uma página de nada, então... Era complicado. E aí eu fui para economia justamente porque é um curso que funde essas duas coisas. Tem tanto a parte numérica quanto a história, a política mesmo, principalmente na PUC, que é um curso historicamente bem teórico nessa questão, né? É uma ciência social que trabalha com números, então eu achei bem interessante essa fusão e me encontrei um pouco, assim, não amei a economia, mas foi um curso muito legal de se estudar, assim. É engraçado isso, porque muita gente não entende, não saca, né, que a economia é uma ciência social. Não. Uhum. Tem muita gente que acha que é da área de Exatamente. exatas, e não é de humanas. Exatamente, né? é humanas, é definido como humanas, justamente. Sim. E um fato interessante, bem complicado, que me fez sair da engenharia, inclusive, foi... Na segunda, terceira semana já de aula, teve um coordenador de física que foi meio que dar uma palestra rápida, assim, sobre o curso, sobre o que a gente estava fazendo lá e tudo mais. Então, ele comentou, assim, e perguntou para um menino que estava ali na frente por que ele estava lá. E esse menino comentou, eu tô aqui porque eu gosto de números, porque... eu me identifico com números e eu acho que eu vou me encontrar na engenharia. E eu pensei, nossa, que legal, eu penso a mesma coisa que esse menino, né? E aí o professor cortou ele do nada e falou, não, que isso, você é viado? Você tá aqui porque você quer ser rico. Todo mundo tá aqui porque quer ganhar dinheiro, né? Porque quer ser rico. E a sala inteira dando risadas, 1000, assim, e eu tipo, gente, Você tá o que me eu tô zoando? fazendo aqui? Juro, horroroso. Terceira semana de aula. Bom, mas foi bom também, né? Porque já entrou chegando, Já entrei assim, sabendo o que era sabendo aquilo onde tudo. tava, Entenderam? Porque ninguém trata você bem lá, porque essa é a linha, assim. Nossa, isso aconteceu meio engraçado comigo, porque eu fiz 6 meses de PP, de publicidade e propaganda. E eu lembro que acho que na primeira semana também o professor explicando uma das matérias, eu acho que era uma matéria ligada a marketing, vendas, era uma coisa mais assim, tipo... Daí ele tava passando os slides, daí ele era esse professor meio engraçadão, que fazia umas piadas assim...
Daí ele falou assim, e por que a gente tá aqui? Vocês estão aqui. Você. Daí a pessoa, não sei o que, tô aqui pra não sei... e você? Dele, bom, vocês estão todos errados. A ideia aqui é a gente conseguir dinheiro. E passou o slide, era tipo um cara com uma cifra no olho, assim. E falou, e se vocês não conseguirem isso, vocês não deram certo. Saca? E eu tipo... Gente, que horror. É bem essa linha, assim, a engenharia de forma geral. Mas foi bom, no fim. Porque foi daí a gente ótimo, fez o quê? porque aí... Vazou. Vazei. Deu Enfim, 6 meses. Parabéns aos sobreviventes. Exato. Justamente. E paralelamente, na música, né, ela sempre esteve presente. Eu toquei violino muito pequeno, com 6, 7 anos de idade eu fazia aula de violino. E adorava, assim, mas claro, criança sofria bullying, né, aquela coisa. Então, acabei largando. Foi o primeiro instrumento? Primeiro instrumento. Você tocou? É porque geralmente criança começa como eu comecei. Eu comecei com a flauta, né? A gente começa com a flauta doce. Flautinha aquela doce. que até dói a cabeça. Daí vai pra um piano, um teclado. Não, o cara já foi aonde? Violino. No violino. Com o nosso Chico Aires, inclusive, nosso querido. Foi aí que eu conheci ele, já de muitos anos. Caraca, vocês se conhecem de pequenos, exatamente, então. Exatamente. Quando eu era do Logos ainda, Chique. a escola que faliu, e ele era do Oswald, e aí eu fui pro Oswald, enfim. Foi um tempo massa. E depois do violino eu fiquei um tempo, assim, largado de instrumento. Só aos 15, 16 que eu voltei a ter interesse, comecei a tocar violão sozinho, assim, aprendendo pelo cifraclube.com. Muita gente deve conhecer que foi meio que meu instrutor, assim, para eu saber como é que fazia os acordes e tudo, e fui indo por essa linha do violão até hoje, já há 10 anos mais ou menos. Toco guitarra atualmente, então nunca tive um estudo propriamente. Comecei a estudar esse ano, na verdade, de verdade, né? Ter um professor, ter alguém para me mostrar como funciona, ter uma base teórica, porque eu não tenho nenhuma. Além de gostar de cantar também, então, desde sempre. Sim, e você canta bem, né, amigo? Você é uma pessoa afinada. Obrigado. Eu acho que sim. As pessoas falam, então acho que sou. E você nunca trabalhou isso? Tipo, você é só afinado porque as entidades quiseram que você fosse. Tem no sangue, né? Meu pai é músico e cantor, exímio, inclusive, sugiro vocês procurarem depois. É cantor profissional, dá pra... Ele... Sim. Sim, lançou uma música esse dia, não foi um clipe? Foi, exatamente. Ele tem alguns álbuns dele no Spotify. Fale o nome pra gente procurar tudo. Coloque o nome dele. Peri. Boa. Peri. Só procurar Peri que vocês encontram fácil. Chique. Não tem muitos por aí. Cuidado para não ir no Pericles, né? Que é bom também, mas é outra coisa, né? Totalmente outra vibe. Mas... então você vem de uma família que já tem aí... Exatamente, minha grande inspiração, assim. Então, tem essa influência sanguínea baiana, inclusive, né? Muito forte, sem dúvida. É engraçado, né? Como muitas das pessoas que estão na música vêm de família, né? Sim, é verdade. Muitas das pessoas que eu conheço, realmente. É tipo, meu pai, minha mãe, meus avós, tipo, todo mundo, assim. Sim, minha família é toda de artista. isso. Imagina uma família baiana gigante, assim, mais de 30, 40 primos, 6 tias de cada lado. Tem muito artista, muito músico. Ai, amigo, casa com a gente, pra gente ter essa família também um pouquinho, jantar. É massa, é uma loucura total, né? Mas é incrível. Bom, amigo, fala um pouco pra gente, então, como é que tá hoje a sua pesquisa? Se você ainda tá na faculdade, se não tá, qual foi o seu trabalho de conclusão? Tipo assim, o que você busca hoje? Tudo bem, você já falou que você está na questão do banco, mas não é o que você quer. Você está começando aí a fazer uma pesquisa na música mesmo, com aula, com professor. Mas enfim, como que aprofunda um pouco esse desenvolvimento? Sim. Só para contar um pouco do banco até, que eu só falei banco, né? As pessoas já devem ter um estereótipo total, assim, do que a pessoa faz. Mas tem 1 milhão de funções lá dentro. E a minha é assessor de investimentos, então... E atualmente eu estou só responsável pelos funcionários do banco. Então meu papel é ajudar as pessoas a investirem melhor, a cuidar do dinheiro delas, saber quais produtos são legais e tudo mais. Isso resumindo muito, assim. E é uma coisa que eu gosto.
Não é o que eu quero pro resto da minha vida realmente, Demi, como você colocou, mas eu gosto de conversar, gosto de falar com pessoas. Acho que eu tenho um certo dom para isso aí. E na parte de pesquisa, fora disso, né? A academia, eu confesso que nunca me atraiu. Eu sempre tive muita dificuldade de sala de aula, assim, muita dificuldade de me concentrar, na verdade. Então, na economia, o que eu pesquisei foi muito sobre políticas sociais. E, na verdade, até de uma forma super crítica. Minha monografia foi sobre o Bolsa Família, de uma perspectiva crítica. Como ele é importante, como ele salvou muitas vidas, mas, ao mesmo tempo, também como ele é uma espécie de adestradora da classe trabalhadora, assim, no sentido de acalmar as bocas e os estômagos com fome para não ter revolução, né? Foi bem nesse lugar. Gente, que chique! Bem nesse lugar. Quero super, vamos fazer um episódio 2 só sobre isso. Achei que vocês falavam fazer a revolução. Também. Não, essa também, mas segunda parte. aí a gente não vai organizar aqui no Bendita ainda. Quem sabe um dia. E amigo, uma coisa, enfim, desculpa, você terminou? Não, aí isso sobre a parte da economia, né? Que Sim. foi bem na questão de políticas sociais, de forma crítica e tudo. E na parte da música, eu não diria bem pesquisa ainda, mas eu estou estudando composição e guitarra, né? Então são 2 aulas que eu faço semanalmente. E a parte de composição, inclusive, eu sempre escrevi, eu sempre adorei escrever. Foi uma forma que eu sempre achei de me expressar, assim. Escrever poesias mesmo, assim. Às vezes não só poesias, mas umas frases soltas, coisas que vêm à minha cabeça, assim. Então essa aula de composição... E tem algumas músicas também. Essa aula de composição tá me ajudando a entender logicamente, né? Até porque a música tem esse lado matemático e racional da coisa, como que uma coisa pode encaixar na outra, como que podem ser composições de uma forma bem básica e começando a rebuscar aos poucos. E na guitarra aprendendo a tocar mesmo, desde o básico, porque o violão sempre toquei, mas me interessei mais pela guitarra recentemente, então tenho tirado algumas coisas, principalmente rock, sou muito fã de Jimi Hendrix. E Avril Lavigne. Avril Lavigne, com certeza. Toco todas da Avril Lavigne. É a próxima, inclusive. Exatamente. Com direito a meet and greet com 8 metros de distância dos amiguinhos. Never forget. Chique. Mas isso. Então estamos aqui com o próximo CPM 22. Perfeito, era muito fã deles, inclusive. Eu também, inclusive achei os 3 CDs que eu tinha deles aqui outro dia na minha casa. Enfim, amigo, uma coisa que eu queria te perguntar, você já trouxe aí um pouco, mas é uma coisa que eu queria te perguntar assim desde o começo. Como é isso de ser uma pessoa de esquerda, né, principalmente de esquerda, claramente radical, trabalhando dentro de um banco? Sim. Que a gente sabe que acontece, né, que tem inclusive gente que acha que é até hipócrita, apesar de não ser, né, é um erro entender isso, mas, tipo assim, como é isso pra você? Sim, é um estudo antropológico, né? Saber de perto o que a direita come, o que ela pensa, onde ela investe, onde vivem. Não, é um estudo... Como se movimentam. É uma vivência maluca, todo dia. E assim, isso é uma pergunta que muita gente me faz, quem me conhece de fato e sabe dos meus posicionamentos. E, na verdade, como eu trabalho na área digital do banco, que é o BTG Digital, é uma área que foi criada realmente, digamos, pensando para frentex, né? Meio na linha que o Nubank trabalha, por exemplo. Então tem muita gente realmente que é mais aberta. Tem os conservadorzões lá, os chefões, os sócios do banco que trabalham lá há 30, 40 anos, que estão nas cabeças. Branco. Exatamente. Mas são caras abertos, assim, e tem o cara lá, o Rogério, que é um dos sócios principais, ele me conhece bem
e sabe que eu sou de esquerda. Quando teve as eleições, eles sabiam que eu ia votar e brincava comigo, alfinetava, sabe? Então isso é uma coisa que dá pra levar com certa leveza. Claro que às vezes sente um peso, né? Ai, ele não vai votar no fascista. Exatamente. Eu acho que Então- isso também deve depender de quem você se relaciona dentro do banco. Não é que. Totalmente. É isso, o banco tem muitas áreas, Sim. então não Exato. é tudo igual, né? Exatamente. A área de marketing, principalmente, tem muita gente de esquerda. Muita gente que me viu, às vezes, levantar a bandeira quando alguém me questionava no meio ali do escritório. E eu falava, vou votar na Dilma mesmo, por exemplo. Vou votar no Haddad. E a pessoa vinha me chamar no bar, tipo, 5 horas depois, vinha me chamar, pô, Chico, adorei que você se posicionou e tal. Também sou de esquerda, sabia? Mas não conto pra ninguém, assim, porque acho meio bad. Então, é uma coisa que Não, tá mas- se quebrando aos poucos ainda. Sim. Esse ponto. Não, e é de se imaginar, né, que uma parte dos trabalhadores dali não vai compactuar com aquilo, né? Tipo, enfim. É doido isso. Isso, um outro ponto sobre a sua pergunta, Demi, do banco, é que até uma crítica de forma geral à esquerda, porque ela, de forma muito agressiva, às vezes, critica só o capital, sem saber de fato como ele funciona. Então, além do fato de eu me bancar musicalmente, que é uma coisa mais racional, de eu estar lá dentro, tem também esse ponto, assim, meio estratégico, digamos, de entender de fato como o capital funciona, porque o capital financeiro é o que rege tudo hoje. Então, Sim. estando lá dentro, sabendo como funcionam não só os investimentos, mas todas as transações e politicagem que tem lá dentro, é muito importante para poder criticar depois e, quem sabe, reformar, né? Quem sabe... Sim, é entender na prática o funcionamento do capital no século XXI, né? Exato. Ao passo que eu Para- consigo trazer outras ideias ali dentro também. Sim. Para além do que nosso amigo Carlinhos escreveu. Exatamente. Quem não sabe quem é o nosso amigo Carlinhos pode pesquisar no Google. Ele tem 3 livros de 1000 páginas chamados O Capital, só sobre como o capital funciona. Tá um pouquinho defasado, porque já tem 200 anos de idade, mas é muito importante saber também. Quem quiser um livro mais curto, tem Os Despossuídos também, que é uma forma bem mais simples do Marx escrever. Enfim, Brasil, e com isso eu vou puxar o intervalo, fim do primeiro bloco, mas não vai embora, porque em breve saberemos como Francisco Nogueira, o economista antes de musicista, chegou na Santa Companhia para participar de Cora Primavera. Opa, simbora. Até já, Brasil! Reflexão do dia. Mudando um pouco a clássica questão que persegue a humanidade, não poderíamos nos perguntar: quem veio primeiro, o ovo ou a cobra? Nossa, hoje com plot twists Então. reflexivos. Eu tô vendo Não muita é série de mesmo, suspense. Brasil? Fica aí então a reflexão. E com isso estamos de volta com este maravilhoso plot twist que eu não esperava. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso Em Santa Companhia com ele, Francisco Nogueira. Olá, novamente. Amigo, bom, falamos um monte aqui sobre a sua formação, sobre você estar economista, ia falar economicista, mas não ser, porque quer estar buscando a música, blá 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 blá. Agora vamos falar um pouquinho sobre você e nós, a Santa Companhia. Então, amigo, fala um pouco pra gente sobre como, primeiro, como se deu essa aproximação, né? Já vou fazer 2 perguntas em uma. Como se deu essa aproximação, né? Como você veio parar aqui dentro. E segundo, fale sobre o seu trabalho aqui dentro mesmo, né? Se você quiser começar sobre antes, quando você ainda fazia a parte econômica e tal, Claro. vir até hoje também, fique à vontade. Tá.
Bom, vocês devem saber que eu estudei com a Lu e com a Lali desde criança, né? Já deve fazer uns 15 anos que a gente se conhece, é super amigos. E já sabia da companhia por elas, isso em meados de 2018, final de 2018 para o começo de 2019. E aí, nesse final de 2018, na festinha de formatura da Lali, inclusive, se eu não me engano, né, bem a cara do Rafael fazer um convite nesse tipo de situação, né? Sim. A trabalho. E ele estava lá, eu já conheci um pouco, já tinha visto Cora Primavera várias vezes, já tinha me apaixonado, assim, pela peça, por vocês, de forma geral, assim. E o Rafa me propôs, assim, junto com as meninas que estavam ali do lado, de fazer esse papel, na verdade, em primeira mão, o convite era mais na parte de investimento apenas, que é justamente o que eu faço atualmente, como assessorar a Santa Companhia com a grana que entra, né? E o que fazer com ela. De forma geral, esse era o convite. E eu, claro, super aceitei, falei que meu tempo era muito escasso, que não ia ser uma coisa simples assim, de estar tão e sempre presente, mas botava fé e era um jeito que na minha cabeça eu conseguiria adentrar na arte de outra forma, né? Inclusive, de tão afastado que eu estava ultimamente, naquele período. Então, super topei e depois de um tempo eu comecei realmente a fazer esse trampo de tesoureiro, né? Que não é só assessorar o que fazer com a grana, mas ajudar ali na prática com essa grana no dia a dia e tudo mais. Então, esse foi meu papel inicialmente e por muito tempo, até o começo desse ano, por 2 anos no total. E como eu já disse aqui para vocês, a música sempre esteve presente na minha vida. Então, como uma das coisas que mais me chamou a atenção na peça Cora Primavera era uma orquestra, né, atrás dos atores tocando junto. Uma galera lá atrás. Né? 47 pessoas, sendo 42 músicos. E aí, isso foi uma coisa que me encantou muito e aos poucos fui adentrando na Manga Régia, né? Que então conhecemos hoje como banda. E comecei na parte percursiva, inclusive, que não é meu forte. Comecei a aprender, sabia um pouco. Isso que eu ia perguntar, na peça você tocava percussão, né? Como que isso também aconteceu, né? Será que era um instrumento que precisava? Era uma coisa que você estava buscando? Como que você parou ali? Não, foi meio de paraquedas, não era uma coisa que eu estava buscando totalmente. Como vocês conhecem, como eu falei do Chico, né? O Chico eu sempre conheci, sempre ficava do lado dele ali muito, e do Renatinho, nosso queridíssimo também. E eles iam me mostrando ali, e eu ia, às vezes pegava um negócio, ia tocando com eles, aí de repente, vamos tocar junto na peça? Vamos. E aí, que eu me lembro, foi mais ou menos assim, e comecei a tocar, assim, de repente, acho que foi inclusive quando a gente foi visitar o MST, a Floresta Fernandes, que foi quando eu toquei pela primeira vez, salvo engano. E dali pra frente eu não parei mais, toda a apresentação eu tava totalmente presente. Então, na percussão, né, que como eu falei não era o meu forte, não é o que eu mais sei fazer na música, mas super consegui me virar, assim, eu diria. E aos poucos fui dando mais atenção à música mesmo dentro da Santa, deixando, claro, a parte do economista, do tesoureiro sempre ali junto, que é uma função, infelizmente, muito rara pelo que eu vejo, né, na nossa cultura, de uma forma geral. É importante a gente ter mais gente com essas ideias, com essas proficiências, né, que são saber lidar com dinheiro. Então, a parte da música, ela foi acabando ficando mais presente. Comecei a cantar nos coros que a gente começou a gravar pro disco e tudo mais. E começou a dar certo. A gente até começou a gravar Mistério do Planeta, que eu trouxe de ideia. Então, acabei ficando mais presente, me sentindo mais presente, não só fisicamente, mas me sentindo mesmo como mais parte da Manga Régia, né?
E aos poucos, querendo ou não, inevitavelmente a outra função foi ficando um pouco de lado. A Stephanie entrou no final do ano passado, que manja muito da parte de produção de uma forma geral, né? Então ajudei bastante ela nesse começo. E aí, depois desse início de ano com a Aldir Blanc, que a gente ganhou e tudo mais, que foi um baita trampo, tudo que nós fizemos e vocês também. Depois de uma conversa que eu tive com ela, eu entendi que realmente não era a função que eu queria continuar, assim, porque tempo não tem. Eu lembro que tinha essa dificuldade, né? Você trabalhava igual louco e pra fazer esse trabalho você precisava de mais tempo, Sim, né? madrugada. Era a madrugada que eu tinha, basicamente. Então, foi ficando insustentável, assim, pra mim, de conseguir manter essa função específica. E como eu vi que a Esté, até depois que ela puxou a Fábia, conseguiram levar isso super bem, aí eu entendi que realmente acho que tá na hora de dar tchau pra essa função. Que não Passar tava É mais... hora de dar tchau. É hora de dar tchau. Vai falar, passar o bastão, né? Exatamente. Passei o bastão e agora foco total na música, que é o que eu gosto mesmo, né? Não que eu não gostasse da parte econômica, eu gosto, acho que eu faço até bem, modéstia à parte. Mas a parte musical é o que me preenche, né? É diferente. Totalmente diferente, nem se compara. Então hoje estou nisso. Eu acho que é uma busca também na companhia, assim, que a gente vem vendo nos episódios, que dentro da companhia as pessoas realmente buscam o que preenche elas. Né? De vez em quando encontra, de vez em quando não encontra, e muda e vai. Várias pessoas já mudaram de função e viveram papéis diferentes, né? Várias pessoas estão e não são, né? Sim, Uhum. exatamente. Eu acho que é importante isso. Eu acho que aqui é um espaço onde a gente tem que estar bem, né? Tudo bem, assim, acho que em qualquer grupo de teatro que não seria diferente, a gente tem que estar aberto pra fazer coisas que nem sempre a gente vai estar a fim de fazer e etc. Porque às vezes precisa fazer a funça e é isso. Mas é isso, né? A gente tá aqui pra estar bem, a gente tá aqui pra... Assim, tudo bem, é um trabalho, não deixa de ser um trabalho, mas a gente tá aqui pra ser feliz também, né? Então, porque assim, se é pra estar trabalhando puto da cara, de saco cheio, sem gostar do que eu faço, eu vou trabalhar num banco. Eu vou fazer um negócio que eu não quero fazer, entendeu? Eu falo, tipo, tudo bem, foi uma piada, mas eu falo assim, eu não gostaria de trabalhar num banco, e não é porque eu sou de esquerda, é porque eu não sei o que fazer lá dentro, eu ficar puto, tá ligado? Eu não sou bom com o número. Então, assim, é meio isso, né? E ao mesmo tempo também, uma coisa que eu já ia perguntar é que já teve gente que trouxe questões de tipo assim, não lidava muito com a arte antes da Santa, e graças a Santa abriu esse meu terceiro olho aí da arte, e hoje eu exploro mais isso. Pelo que eu entendi, com você não foi uma coisa tão assim, porque você já vinha com uma coisa da música de antes, mas eu ia perguntar isso, assim, até que ponto o fato de você ter se aproximado da Santa depois de ver Cora, de já ter gostado daquilo, de ter se relacionado com aquilo de alguma forma, o quanto isso te abriu pra esse lugar de, tipo, hoje você estar fazendo aula de guitarra. E o quanto é, tipo, não, provavelmente você já tava indo nesse caminho. Certo. Até sobre esse ponto do terceiro olho, né, de ter aberto meu olho mais pra arte, uma coisa que eu até não comentei da minha trajetória é que eu trabalhei com a minha mãe muito tempo. E ela é produtora de eventos culturais de forma geral. E eu fazia muito a parte financeira, como eu fiz na Santa, então eu tinha um pouquinho desse conhecimento. Mas mais pro final do tempo que eu trabalhei com ela, eu também trabalhei numa peça de teatro. Com a Beth Coelho, com o Ricardo, enfim, com pessoas grandíssimas, Chique. assim, que isso já me abriu um pouco esse olho, inclusive pro teatro, que é um conhecimento muito pequeno que eu tinha, e ainda é, na verdade. Mas aí, isso foi uma coisa que me influenciou muito para eu entrar na Santa, assim, meio de cabeça. Estar em contato, né, ali com vocês, e tem... A arte, para mim, quando ela está sendo produzida ali em conjunto,
principalmente, ela traz um sentimento pra mim que é muito específico. Ela tá muito ligada à expressão, principalmente, mas tá muito ligada ao que a gente é, a como eu sinto que eu sou de fato, né? Além dessa expressão. Então, na Santa, eu comecei a sentir muito isso nas peças, principalmente quando eu tava tocando. Que aí eu sentia que eu tava dentro mesmo. Quando eu era espectador, era uma coisa. Eu era espectador, mesmo quando que eu já tava na Santa, tava fazendo a parte de economista tesoureiro e tudo, era uma coisa. Assistia e adorava, amava. Mas depois que eu tava tocando, eu realmente entrava no ritual ali, né? Que era uma outra sensação, assim, totalmente diferente. Completamente diferente ver uma peça e fazer parte daquilo, né? Exato, tipo, por mais que eu não fosse um dos atuadores que estivesse ali no meio, eu me sentia muito parte, assim, como músico. Mas os músicos são atuadores também dentro da bom peça. Podem não ser assim, né? Parte do elenco. Sim, bom ponto. Direto ali, mas atuador todo mundo ali era, né? Exatamente. Então foi meio isso, assim, tocando, conforme mais eu tocava, mais eu queria tocar, mais eu queria ter esse sentimento de pertencer e estar produzindo a arte, né? Tá produzindo essa expressão. Então, Sim. Foi bem nesse lugar. Bom, Brasil, então eu vou puxar o início do nosso encerramento. Quem já conhece o nosso programinha já sabe que a gente faz o encerramento em 2 partes. A nossa primeira parte do encerramento é o nosso joguinho que eu e o Vi criamos e desenvolvemos especialmente para esse programa, que a gente decidiu dar um nome assim diferente, chama Bate-Bola Jogo Rápido. As regras são muito simples, né, meus amores? A gente fala assim, faz uma proposição, uma pergunta, uma colocação rápida e a pessoa responde assim rápido, meio sem pensar muito também, apesar de que muitas vezes elas precisam pensar sim, e tá tudo bem também, porque é tudo um grande jogo. Enfim, Nog, tá pronto? Acho que sim, né? Vamos ver. Só indo pra ver. Esse acho é meio, mas tudo bem, a gente vai que vai. Vi, você está pronto? Pronto. Então vamos, a gente sempre gosta de começar assim de levinho, bem gostosinho, só pra esquentar mesmo. Então vamos lá. Amigo, praia ou campo? Praia. Bahia ou São Paulo? Bahia. Um livro. Harry Potter. Ai, transfóbicos. Louca! Tô brincando, gente, pode gostar. Um planeta. Mercúrio. Qual Harry Potter? Alô? O Cálice de Fogo. O Cálice de Fogo. Tá bom. Amigo, um filme. Harry Potter e o Cálice de Fogo. Eu entro no computador e dou um tabef nele daqui. Tipo, o pior filme. Um que eu revi Não, eu recentemente. amo. Não, o Cálice de Fogo é ruim, é verdade, desculpa. O filme, não o livro. O que eu revi recentemente me toca muito. Toda vez que eu vejo é The Green Mile, A Espera de um Milagre. Toda trabalhada no Stephen King. Você ganhou uma passagem pra qualquer país, qual seria? Tudo pago. Hotel. Eu tenho muita curiosidade em conhecer o Sudeste Asiático. Não vou dizer um país específico, acho que virou meio clichê isso hoje em dia até, né? Tailândia. Sim. Mas Camboja, por exemplo, eu cheguei até a programar uma viagem pra lá, eu não consegui porque deu uns problemas. Mas tenho muita curiosidade de conhecer essa parte do mundo. Vamos juntas. Com certeza. Amigo, nessa mesma linha do Vitor, você aparece um gênio assim na sua frente e ele te fala assim: eu posso estalar os meus dedos e você vai saber tocar qualquer instrumento no mundo, assim. Mas é um instrumento só que você tem que escolher. Qual instrumento você escolhe? Saber, assim, muito pra caramba. Sim, você vai tocar muito bem, assim, tipo, manjando. 10 anos de treino. A primeira que vem na cabeça é guitarra, né? Mas eu tenho um baita tesão por bateria. Chique. Um superpoder. Voar. Nogueira. Mas gosto. Sonho direto. Ai, mas tudo. Tudo. Nogueira ou Nóbrega? Essa é uma história boa da Santa, inclusive. Nóbrega é na Santa, né? Nóbrega é muito bom. Mas eu gosto de Francisco também, eu gosto do meu nome, eu sinto falta dele às vezes. Chique. É que a gente também já tem um Chico, né? Daí complica. É verdade. Mas sem a Santa, Chico ou Zé? Chico ou Zé? Ninguém te chama de Zé. Pode ser...
Pode ser Zé então. Mas você tem José no nome? Não. Ah, tá. Nossa, eu buguei muito, assim, tela azul total. Fiquei de onde Não veio. expliquei a piada, perdão. Tá bom. Amigo, cerveja ou vinho? Cerveja. Mais um demitido pelo Rafael quando o episódio sair. Ah, ele pode fazer o que ele quiser. Não vou largar minha breja. Bom, e o time cerveja, meus amores, é o Continua puro crescendo. Avengers. Cerveja é social, gente. Cervejers. É o alcoólico mais socialista qual é a que palavra existe. que ele fala? Esqueci, não vou conseguir fazer a piada. Segue a vida. Brasil, vamos para o encerramento definitivo, então, do nosso programinha. Amigo, a gente pede pra pessoa encerrar, então, contando uma história, uma memória, um causo, alguma coisa da Santa Companhia. O que veio à cabeça foi do apelido Nóbrega, né? Na Foi um verdade, pouco induzido, mas é uma história boa para se contar. Sim. Vou até emendar uma na outra, porque Curitiba foi uma viagem cheia de histórias, né? De todos nós. E a minha chegada lá foi uma loucura, porque eu não fui junto com todo mundo. Eu cheguei 2 dias depois, cheguei no sábado de manhã. E eu cheguei no sábado de manhã, eu já vejo o Rafael lá, puto. Enfim, essa foi uma chegada muito curiosa, assim, de já ver todo mundo na loucura total, assim. E aí, mais tarde, nesse mesmo dia, já de noite, né, a gente comemorando, ficando lá no fatídico quarto 6, que é o quarto que eu estava hospedado, inclusive. De repente a gente tava lá, deitadão, né, todo mundo, aquela fumaça pro alto, né, que não sabia de onde vinha. E aí, de repente, a Camila, que vocês lembram bem, começa Camila a apontar... que fazia Deméter em Cora Primavera. Incrível. Que inclusive a gente esqueceu de comentar nesse episódio, mas Cora Primavera está disponível no YouTube, é só ir lá assistir pra ver a banda gigante, a Camila de Deméter e a gente bem-vindas lá. E aí ninguém, assim, poucas pessoas me conheciam bem já. Eu tinha entrado muito recentemente, foi no primeiro semestre de 2019 ali, né, Curitiba. Sim. Abril, alguma coisa assim. E aí a Deméter, a Camila, começou a balançar o braço pra mim, assim, começou a apontar pra mim. Eu na cama, mas eu nem tava olhando pra ela. De repente eu olhei, ela tava fazendo assim, mas eu não entendi que era comigo e continuei trocando ideia lá, jogando fumaça pro alto. E aí, de repente... Ô, Nóbrega! Aí eu... Como assim, Nóbrega? Todo mundo parou, assim, o que tava fazendo e começou a olhar pra Camila. Nóbrega? Com quem ela tá falando, gente? Aí eu vi que era comigo, né? Aí risada daquele jeito de todo mundo. Inclusive dela, que nem tava entendendo também. E aí pegou o Nóbrega, né? É muito bom. Assim que virou o apelido de repente inventado pela Camila. É que é uma nossa história Deméter. muito boa, principalmente pra quem conhece a Camila, né? Porque a Camila Exatamente. é uma personalidade, assim, muito maravilhosa. E muito, Avoada. tipo, a pessoa que vai mandar uma dessa na maior fé, assim, né? Tipo... Exatamente. Ai, eu lembro que eu ria tanto, assim, foi tão engraçado. E eu lembro que foi confuso, porque você tinha entrado recentemente mesmo na Santa, e por um tempo eu fiquei meio confuso, assim, porque eu falava, mas calma, o nome dele é Nogueira. Qual que é o errado mesmo? Não é Nóbrega, Qual foi o que ela errou? Então, ele pegou de um jeito que ficou, assim. Muita gente deve ter essa dúvida até hoje. Sim. Santa Sears é Nogueira. Por favor. Mas pode ser Nóbrega, não tem problema. Pode A ser gente Zé Nóbrega. Zé também. Zé Nóbrega. Chico Nóbrega. Muda o nome dele completamente. Não é nem o primeiro nem o segundo nome, assim. Nome artístico, uai. É um nome artístico, boa. Zé Nóbrega. E é assim, com descobertas maravilhosas de novos nomes artísticos, que encerramos o nosso Em Santa Companhia com Francisco Nogueira. Oh, yes. Amigo, quero muito te agradecer, foi muito bom, muito maravilhoso.
te agradecer aí pelo seu tempo, por aceitar o nosso convite, vir aqui participar do nosso programa, estar conosco nesta noite maravilhosa. Vi, vamos que vamos, amigo, é nóis, mais um. Ansioso aí pra ver como você vai me apresentar nos próximos episódios. Ai, parei, esse foi o último. Cansei. Ai, ui, ui. Tem mais alguns, hein, pra trabalhar. Não pode abandonar o trabalho no meio, a louca. Ansioso pra saber que língua você vai falar boa noite no próximo episódio também, que eu nunca sei. E Brasil, as pessoas que estão nos ouvindo até agora, muito obrigada também. Vamos que vamos. E até o próximo episódio do Em Santa Companhia. Pô, obrigado, Demi. Obrigado, Vi, meus amores. Saudades demais de vocês. Foi muito bom estar aqui com vocês dessa forma. De alguma forma, né? Do jeito que dá. E é isso. Obrigado quem tá ouvindo aí até agora também. E quem puder, fique em casa, por favor. Se cuidem. Tamo junto, amorzões. É isso. Obrigado, Demi. Obrigado, Nog. Obrigado pra quem tá ouvindo a gente. Tem episódio do Bendita novo toda semana. Então podem ficar ligados. Um beijo. O Bendita é um podcast de pesquisa da Santa Companhia, coletivo artístico formado por mais de 20 artistas e profissionais da cultura. Sabemos que há muito ainda o que pesquisar e melhorar, mas se você já gosta do nosso conteúdo e quiser nos ajudar nessa jornada, pode doar pelo nosso Pix com o e-mail financeiro.asantacia@gmail.com. Vamos colocar a chave na descrição deste episódio. Qualquer valor é bem-vindo. Merda! Com as vozes de Demetrio Abraão e Vitor Marques. O entrevistado de hoje é a mistura do Brasil com o Egito, da exata com as humanas, Francisco Nogueira. A direção de radiodifusão é minha, de Pedro Coentro. A direção geral é de Rafael Abraão e de Juliana Gotts. E a direção de arte é de Laís D'Amato. A edição, mix e master é feita por mim, por Pedro Coentro. A composição e execução da trilha sonora é de Rodrigo Zanettini. O design é de Matheus Teixeira e o motion design é de Ricardo Raposo.